Amém, queridos, graça e paz. Estamos voltando aqui, não é, para mais um episódio dessa série que a gente tem feito de como a cruz não apenas nos salva, não é, mas ela reformula como a gente vê todas as coisas. E só isso pode realmente tratar, diagnosticar e tratar todos os problemas da nossa alma, não é, e realmente nos santificar. Não é? A cruz nos salva e a cruz nos santifica. Ela não é só o início da jornada, ela reformula todas as coisas. E no nosso último episódio, a gente podia dizer assim, o quinto, a gente olhou para liberdade, como a cruz a define e como aplica a nós. E hoje eu queria olhar outro aspecto, disso nesse sexto episódio, a gente pode dizer assim. E eu estava lembrando de um discurso, alguém dizendo que acredita que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a palavra final na realidade. E ele disse, é por isso que o certo temporariamente derrotado, ou seja, apesar de o certo quase sempre a gente vê sendo derrotado, é mais forte do que o mal triunfante, do mal que a gente vê triunfar tantas vezes. Não é? Foi um discurso de Martin Luther King, não é? Quando ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, quando ele estava recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 1964. E um outro escritor famoso, não é? Alain de Botton, um escritor suíço, que está vivo ainda, é novo, ele nasceu em 69, o mesmo ano que eu nasci, né? E ele é um autor best-seller e ele se esforça para mostrar a relevância da filosofia para a vida cotidiana, a vida diária, a vida comum. Ele abandonou um programa de doutorado em Harvard para escrever o seu primeiro livro, não é, que se chama Ensaios de Amor. Esse livro vendeu mais de 12 milhões de cópias. E o que também lançou o nome dele para ser conhecido do grande público foi um artigo que ele escreveu em 2016, publicado no New York Times, que ele intitulou Por que você vai se casar com a pessoa errada? E o artigo começa dizendo que é uma das coisas que mais tememos que aconteça conosco. Né? Nós não medimos esforços, ele diz, para evitar que isso aconteça. No entanto, fazemos tudo do mesmo jeito e casamos com a pessoa errada. Todos nós. E a gente tenta, ele diz, no processo, parecermos normais, não é? Apenas para aqueles que não nos conhecem muito bem. A gente parece normal. Em uma sociedade mais sábia e autoconsciente do que a nossa, ele diz que uma pergunta padrão em qualquer jantar precoce, não é? Pessoas se conhecendo, é você perguntar de que maneira você é estranho, não é? Mas a gente não faz isso. Não é? Para de Botton, nossos problemas nos relacionamentos geralmente decorrem da falta de autoconhecimento. Nós tendemos a pensar que não somos estranhos e que não somos pessoas difíceis de conviver, o que nos leva a colocar expectativas impossivelmente altas um no outro. E de Botton afirma ainda que não entendemos o que é o amor, que nós somos vítimas do que ele chamou de visão romântica, de que o amor deve ser instintivo. Você simplesmente sabe, não é? O que é o amor, ou quando está amando. E intuitivo, você apenas sabe, não é? Você apenas entende, sem perceber que estamos, ele diz, sabotando as nossas próprias perspectivas relacionais com essas percepções errôneas e crônicas. E que nós estaríamos muito melhor, ele aconselha, se reexaminássemos não nossos amantes,
mas nossa própria visão do amor. E para De Botton, o amor é algo que temos que aprender. Devemos crescer em nossa capacidade de, ele diz, tolerar diferenças com generosidade e demonstrar perdão e bondade àqueles que nós amamos. Então, compatibilidade, entre aspas, né, De Botton diz, é uma conquista do amor. Não deve ser sua pré-condição, não é? Como normalmente é. Então, na lista dos artigos mais lidos de 2016 do The New York Times estava esse artigo, né? Por que você vai se casar com a pessoa errada? E entre esses, dos mais lidos, o artigo de De Botton foi o número 1. E isso é extraordinário, né? Quando você lembra que, por exemplo, em 2016, estava no meio daquela cobertura da eleição americana presidencial de Trump e Hillary, e o país polarizado, igual está o Brasil agora, nesse momento de eleição. E também naquela época estava acontecendo a votação do Brexit na Inglaterra, e a maior crise de refugiados da nossa era estava também acontecendo, e tudo estava pipocando, né, no mundo. Então, evidentemente, a tese de Botton foi a coisa mais lida naquele ano, porque tocou um acorde, tocou uma nota em todo mundo. Então, por que era tão popular? Então, sua própria conjectura, não é que temos uma enorme solidão em torno das nossas dificuldades. E por isso é consolador que alguém nomeie o que é tão palpável para tantos, que é a decepção no amor, que é comum, não é? Tão comum para todos. E é exatamente isso que ele estava nomeando. E a boa notícia, De Botton diz, é que não importa se descobrimos que nos casamos com a pessoa errada. Não devemos abandoná-lo, não é? Apenas a ideia romântica fundada sobre qual a compreensão ocidental do casamento se baseou nos últimos 250 anos é que se torna a raiz do problema, que é a ideia que formou o pensamento ocidental nos últimos 250 anos, que existe um ser perfeito que pode atender a todas as nossas necessidades e satisfazer todos os nossos anseios. E quando a gente olha essa última linha, a gente pode perceber que De Botton, ele não acha que simplesmente entre nós não existe ninguém assim. Ele é ateu. Então ele está dizendo que realmente você tem que abraçar a realidade de que não existe ninguém perfeito que pode atender a todas as nossas necessidades e satisfazer os nossos anseios. E então você deve lidar com essa realidade inexorável, não é? E reconhecer que muitas das nossas dificuldades relacionais gira em torno dessa visão distorcida do amor, não é? Tem um poema famoso de Winston Hurry Alden, né, que é um dos maiores escritores do último século, nasceu em 1907, morreu em 73, ele era um poeta famoso, né? E um dos seus poemas famosos, ele é considerado um dos maiores escritores do século XX, não é? Ele fala exatamente a respeito disso, não é? Ele intitula Diga-me a verdade sobre o amor. E ele começa a falar a respeito disso, mas nós não entendemos o que o amor verdadeiro implica. Quando você lê o poema dele, quando você olha para a nossa cultura, quando você olha para a igreja, a gente está em sérios problemas. Então a ideia principal desses vídeos é que a cruz não é apenas, como eu disse, um instrumento de nossa salvação, mas também nos aponta para uma maneira
totalmente nova de ser. É o que a cruz faz, estabelecendo uma nova maneira de conhecer, de acordo com a cruz, todas as coisas. Então, como nós gostamos de dizer, tudo deve ser agora reinterpretado à luz da cruz, incluindo essa palavra tão escorregadia e difícil para nós, para a nossa cultura, que é o amor. Então a cruz nos mostra o que é o amor. A Bíblia diz assim: nisto conhecemos o amor, que ele deu sua vida por nós. 1 João 3,16. Então o amor é em forma de cruz, né? Nisto conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós na cruz. Tornei aqui um pouco. E quando nós encontramos o amor de Deus em Cristo, é maravilhoso, não é? Sem comparação. Há um velho hino que diz: amor maravilhoso, como pode ser que tu, meu Deus, devas morrer por mim, não é? Então, é maravilhoso, mas também eu diria que pode ser extremamente traumático, não é? Se morrer, em algum sentido, por outra pessoa, é o que significa amor, é o que o amor significa, nós devemos nos perguntar: será que eu já amei alguém em minha vida? Se a cruz nos mostra o que é o amor, nós podemos perguntar: eu já entendi o amor antes? Então há um teólogo do século XX, famoso, Hans Urs von Balthasar, nasceu em 1905, morreu em 88. Ele escreveu certa vez, falando a respeito disso, que quando o homem encontra o amor de Deus em Cristo, ele não apenas experimenta o que é o amor genuíno, mas também ele é confrontado com o fato inegável de que ele, um pecador egoísta, não possui amor verdadeiro. O homem não pode chegar a um reconhecimento de Jesus Cristo sem uma conversão radical. Uma conversão não apenas do coração, que deve, diante desse amor, confessar que não conseguiu o amor ou amar até agora, mas também uma conversão do pensamento, que deve reaprender o que é o amor, afinal. Então, Deus, em Cristo, ele revelou ao mundo o que é o amor. Jesus estava disposto a dar a vida não apenas por seus amigos, não é? Paulo diz: mas Deus mostra o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, em Romanos 5, verso 8. Então, antes de concordarmos com ele ou mesmo reconhecê-lo, de fato, enquanto ainda éramos seus inimigos, não é? Cristo deu sua vida por nós. Então o amor implica em autossacrifício, que é totalmente imerecido. O amor põe de lado os direitos pessoais, né? Como não as coisas centrais, como está em Mateus 5, a partir do versículo 44. Então o amor, Paulo diz, não insiste em seu próprio caminho, 1 Coríntios 13, 5. Então, nada poderia estar mais longe da insistência enfática do nosso momento cultural em afirmar seus direitos e suas preferências do que essa noção de deixar de lado seus direitos e sublimar suas preferências por amor e serviço ao outro, quer seja nosso cônjuge, filhos, família, igreja. Normalmente que você vai ver: eu não sou feliz, eu não estou feliz porque não estou recebendo determinadas coisas. Então, em nossa atual cultura tribal, polarizada, politizada, cada vez mais ordenada por linhas ideológicas e propensas a dividir tudo, né, o mundo todo entre nós e eles, o modelo de amor de Jesus deve, para emprestar as palavras de von Balthasar, levar a uma conversão radical do coração e do pensamento.
Baltazar disse que quando você encontra o rosto do amor, a face do amor em Cristo, você é confrontado com um fato inegável de que você nunca amou ninguém em sua vida. E não faremos nenhum progresso a menos que a gente confesse que, apesar de nosso profundo desejo de sermos amados, podemos não saber sequer o que significa amar. Eu vi alguém contando que quando ele conheceu a sua esposa, depois de namorar um tempo e ficar noivo, ele quis apresentar a sua noiva aos seus avós, que eram bem idosos e já enfermos por causa da idade, né? Os problemas da velhice. E cada um deles tinha desempenhado um papel importante na vida desse jovem pastor, né? Especialmente o avô dele, que já estava na casa dos 90 anos de idade na época. E depois que ele apresentou a sua noiva aos seus avós, o avô dele falou que queria dar uma volta no campo com ele e bater um papo, só os dois. E ele disse que foi um verdadeiro empreendimento, né? O avô dele, com aquela idade, andava com aqueles andadores, e até chegar ao carro e colocar o andador lá na parte de trás, e enfim, entrar no carro. Ele ajudou o avô a entrar no carro e ele afivelou o cinto e ele foi dirigindo, não é, pelas estradas lá do interior. Ele disse que se passaram vários minutos em silêncio até que eles estivessem longe de tudo, né, numa estrada abandonada assim. E finalmente ele disse que ele quebrou o silêncio, né, o avô dele quebrou o silêncio perguntando a ele assim: meu filho, me diga, por que você quer se casar com essa jovem? E ele disse que não esperava muito aquilo e gaguejou um pouco, mas finalmente conseguiu juntar as palavras e dizer: olha, há muitas razões, vô, mas eu acho que a principal é que eu a amo. E ele disse que quando falou isso, o avô dele fez um gesto com a mão, não é, apontando para a beira da estrada. E isso era uma indicação do velho, né, para pare o carro ali. Então ele parou o carro, e depois que parou o carro ficaram vários minutos em silêncio, e ele ficou esperando, né? E então o avô dele disse para ele: filho, você não sabe o que é o amor. E isso é tudo que o avô dele disse para ele. Então o avô dele fez um gesto com a mão e eles voltaram para a estrada. E ele disse que essa foi a fala importante do seu velho avô para ele. E disse: agora você pode voltar para a estrada. E eles dirigiram, falaram sobre algumas coisas mais amenas e voltaram para casa. E foi tudo o que o avô dele disse. E assim meio que terminou aquela aula, não é? Ele disse que na hora aquilo doeu, não é? Porque ele já era alguém que conhecia Deus há muitos anos e achava que sabia alguma coisa. Mas ele disse que agora ele viveu para ver a sabedoria das palavras do seu avô, não é? E todos esses anos de casamento depois, ele considerou uma das coisas mais importantes, depois de anos, aquilo que o avô disse a ele naquele dia, não é? E às vezes a gente precisa ouvir palavras assim duras. Há um Salmo 141, no verso 5, que diz: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Então, os avós dele estavam casados há 70 anos. Perto do fim, não é? Cada um deles havia perdido o controle das suas funções corporais básicas, mas tentavam viver com o andador, da maneira que dava, não é? O melhor que podiam, cuidar um do outro, mesmo
estando 70 anos casados, o avô dele com 90 anos e a avó também, né? Ou seja, lavando-se, enxugando a baba da boca um do outro. Acho que certamente o avô dele sabia um pouco sobre o amor. Não é? A questão é nós, ainda mais mergulhado na nossa cultura hoje, não é? Perguntar, nós sabemos o que é o amor? Então, o avô dele provavelmente nunca tinha escutado falar sobre Hans Urs von Balthasar ou o Alain de Botton, mas eles diziam a mesma coisa. Não é? Aqueles três estavam dizendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos seus leitores em Corinto 2000 anos atrás. Os crentes em Corinto também achavam que sabiam alguma coisa. Na verdade, eles achavam que sabiam muito. Como muitos no mundo antigo, os cidadãos de Corinto, eles valorizavam o conhecimento. O apóstolo Paulo fala assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ciência. Mas ele diz, mas o conhecimento incha, mas o amor edifica. Não é? Eles pensavam que eram alguma coisa por causa dos seus dons. É sobre isso que é o assunto, não é, do livro. Mas Paulo disse a eles que se eles não tivessem aprendido o que é o amor, não importava o quanto eles achavam que sabiam, ou quanto eles ganharam o seu status, tudo não tinha dado em nada na vida deles. Em 1 Coríntios 13, 2, eles ainda que tivessem o dom de profecia e conhecessem todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Não é? Um textão famoso. Então, 1 Coríntios 13 é um dos capítulos mais conhecidos e amados da Bíblia. Não é? Isso não é surpreendente, mas geralmente ele é mal compreendido. Não é? Ele é tirado do contexto e é um dos mais belos e evocativos tratamentos de amor que já foi escrito. No contexto certo, no entanto, né, pode ser um dos capítulos mais aterrorizantes das Escrituras, apesar das pessoas gostarem de ler de maneira romântica em casamentos, etc. Então, a gente sabe que a antiga cidade de Corinto foi fundada depois de ter sido destruída e ter tido uma guerra, e ela foi habitada por pessoas que não eram da alta nobreza, mas pessoas que venceram na vida através do trabalho. Então eles tinham uma paixão por status, por alcançar status, alcançar respeitabilidade, não é? E eles usavam todas as coisas. Aquela cidade tinha essa atmosfera tão comum a nós, e os cidadãos estavam muito preocupados com o status social. Eles eram obcecados com escalada social, ia se distinguindo pela sabedoria, pelo dinheiro, pela carreira, enfim, e se distinguindo dos outros e subindo, né, o seu status social. Era o que caracterizava a cidade. E não surpreendentemente assim, né, exatamente como hoje, os valores da cultura ampla deles estava infectando a igreja, né, como hoje acontece. Né, os valores da nossa cultura estão infectando a igreja. O humanismo secular quase que é pregado continuamente dos púlpitos. E lá estava acontecendo isso. Esses valores culturais estavam infectando a igreja, criando todos os tipos de facções que ameaçavam destruir a jovem igreja. E alguns começaram a pensar que eram especiais por causa do seu conhecimento, os seus dons, e até os dons espirituais. Não é? Então esses dons levaram alguns deles a acreditar que entendiam o que significava ser verdadeiramente espiritual. Então não é por acaso que no meio do tratamento mais extenso de Paulo sobre a igreja,
e os dons espirituais, que é 1 Coríntios 12 e depois 14, no meio a gente encontra o tratamento mais extenso do amor em todo o Novo Testamento, que é 1 Coríntios 13. Então a primeira leitura, assim, de cara, né? O capítulo 13 pode parecer uma digressão, simplesmente. Porque este belo poema sobre o amor está colocado aqui, não parece encaixar bem, né, entre o capítulo 12 e o 14. Mas não é uma digressão. É, eu diria, o ponto alto de toda a carta. É como se Paulo estivesse dizendo: você não vê em todos os seus conflitos, vocês não veem em todos os seus conflitos e dúvidas as coisas que vocês escreveram para me perguntar, porque eles escreveram para Paulo, e parte da carta ele está respondendo a várias perguntas que eles fizeram. Desculpa. Então ele diz: vocês não veem em todos os seus conflitos e dúvidas que levaram vocês a me escreverem também, que nada é mais importante do que o amor? Você não vê que este é o seu problema fundamental? Não é? É o problema fundamental de todos vocês aí. Vocês não sabem o que é o amor. Então a igreja em Corinto não viu quão central, quão necessário o amor é para aqueles que estão em Cristo. E eu quero dizer isso com cuidado, porque na maioria das vezes eu sou pastor e muitas pessoas cobram amor, mas elas estão agindo exatamente ao cobrar o amor da maneira oposta a que o amor age, não é? Porque quando a gente aprende sobre a realidade do amor, como a gente vai ver agora, a gente vai ver que a gente nunca vai ficar autocentrado e olhando para nós e como as pessoas me amam, mas como eu amo, né? O amor na minha vida tem o formato da cruz. Essa é a questão. Não é como as pessoas estão me amando, como a igreja está me amando, mas como eu. É o que Paulo está falando para eles. Ele está dizendo: sem amor você não tem nada. Não importa o que mais você tenha. Sem amor você não ganha nada que conte. Não importe o que você ganhe e você acha que está subindo em alguma escala espiritual de status ou na sociedade. Sem amor você não é nada. Não importa o que você pense que é. Então a questão toda era esse ponto para eles, né? E eles nunca tinham percebido isso. Talvez nós pudéssemos dizer com alguma precisão, ao diagnosticar as fraquezas da igreja no Ocidente hoje, que esse continua sendo um problema recorrente, não é? A falta de amor na forma que o amor tem a partir da cruz. Então ainda não sabemos o que é o amor, muito menos como demonstrá-lo uns aos outros, não é? Como João 13:35 diz. Então, muito menos como mostrar ao mundo, né? Se temos dificuldade a mostrar a igreja uns aos outros, mais difícil ainda o mundo. Então, Jesus disse que o amor é a soma de tudo o que está contido na lei de Deus. Então, toda a lei e os profetas estão resumidos nos mandamentos de amar a Deus de todo o coração, mente, alma, força, e como resultado desse amor a Deus, amar o próximo. É o que está em Mateus 22, 37, 39. Você vê que isso não é salvador, não é? Porque isso é o resumo da lei. Então essas palavras podem ser tão familiares que o peso delas é perdido. Jesus está nos dizendo que todo o dever da humanidade está contido no mandamento de amar. Se nossa reflexão sustentada sobre as Escrituras, nossa doutrina e nossa teologia não conduzem a uma vida de amor, né, então não importa o quão bom achamos que sabemos o que as Escrituras dizem, não é? Se não amarmos da maneira que Cristo nos mostrou, então nós perdemos, na verdade, o objetivo de tudo o que a gente aprende.
Então não importa se podemos citar capítulos e versículos, não importa quão preciosa seja a nossa doutrina, não é? Ou uma doutrina específica que nós conhecemos, não importa quão credenciado a gente seja, se não tivermos amor, então a acusação permanece. Não temos nada, não somos nada. Não é? Então o objetivo da vida que Deus nos deu é nos tornarmos seres humanos que amam. Primeiro e totalmente a Ele, de todo coração, alma e força, e como transbordar disso, atingir os outros. Esse é o objetivo. Amar a Deus e, como resultado disso, amar os outros. É por isso que a gente nunca distorce a verdade por amor. Porque é óbvio que se eu distorcer a verdade, eu já não amo mais. Se para que a sociedade, as pessoas se sintam amadas, eu tenho que abrir mão da verdade, é óbvio que isso que eu estou chamando de amor não pode ser o amor que a Bíblia diz, que o amor pelos outros é o resultado de um amor de toda força, alma, coração e mente a Deus. Se eu distorço a verdade de Deus, eu não estou amando. Então aquilo que eu chamo de amor pelos outros não é amor. Não é? Então, esse é o objetivo, amar a Deus e como resultado disso, amar os outros. O que significa que se não aprendemos a amar nos termos de Deus, nós perdemos o objetivo da nossa vida. Não importa o que mais a gente tenha realizado. Não importa o que as pessoas lá em Corinto estavam realizando ou não, sabendo ou não. Se o amor é o maior mandamento, ou o resumo do mandamento, da lei de Deus, então isso significa que o maior fracasso na vida é o nosso fracasso em amar a Deus e, como resultado disso, os outros. Então tudo o que Deus requer de nós está contido nesse único mandamento. Né? E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz assim: toda a lei se cumpre em uma palavra. Amarás o teu próximo. Aí ele está falando da lei, da segunda parte, né? da segunda tábua da lei, que a primeira parte é a respeito do nosso amor a Deus, e a segunda é o resultado disso. Né? Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. E João escreve que se você realmente ama a Deus, o fruto inevitável disso será amar os outros. E o apóstolo João prossegue destacando o amor como a maneira como sabemos que conhecemos Deus. Por isso, podemos saber que conhecemos a Deus. Ele diz que amamos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. E Paulo ele diz em outro lugar que a única coisa que conta é a fé que se expressa pelo amor. Gálatas 5:6. Isso complementa Tiago, que diz que uma fé que não se manifesta em atos de amor é uma fé morta. Não é? Então é uma fé cativa em amor de todo o coração, alma e força a Deus, e que acaba se expressando numa vida que manifesta isso, atingindo as outras pessoas. E Jesus diz que o amor deve ser a marca pela qual os seus discípulos, né, os seus seguidores são conhecidos no mundo. Ele disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:55. E um dos maiores teólogos da América, não é? E é o maior da América, mas eu acho que é o maior de todos os tempos, não é, na história da igreja, Jonathan Edwards, escreveu um livro inteiro sobre 1 Coríntios 13, intitulado Caridade e seus frutos, né? O amor e seus frutos. E nesse livro ele diz que o amor parece ser a soma de todas as virtudes e deveres que Deus requer de nós. E, portanto, Jonathan Edwards diz, deve ser, sem dúvida, a coisa mais essencial, a soma de todas as virtudes que é essencial e distintiva no verdadeiro cristianismo. E Jonathan Edwards ele continua dizendo que o amor é o princípio principal no coração de um verdadeiro cristão. E, portanto, o trabalho de amor é o principal negócio da vida cristã. Não é?
perguntar a nós mesmos é o que eu acho que a gente precisa fazer, né? O amor é o nosso principal negócio, não é? Como Jonathan Edwards está colocando a partir de como a palavra de Deus coloca isso para nós. Então é um bom sinal se você está se sentindo incomodado quando ouve tudo isso, desconfortável agora. Se nós estamos, além de ser perturbados por tais, eu diria, provocações, então estamos realmente em uma situação triste, não é? Jesus, eu realmente não confiava no que tu disseste tão claramente que era mais importante para ti, é o que a gente deve dizer, não é? Eu realmente acreditava que outras coisas eram mais importantes. E Paulo, ele escreveu 1 Coríntios para perturbar seus leitores, não para um momento assim de uma sensação agradável, né, num casamento, ou quando a gente lê aquilo mais como poesia do que como realidade. Paulo estava tomando o prêmio de seus leitores, o prêmio, o valor que eles davam ao conhecimento e a confiança que eles tinham em seus próprios dons, em as suas ambições de ascensão, de status. E então, eles estavam multiplicando suas racionalizações ao grau máximo imaginável, não é? E Paulo pega isso e faz a mesma coisa. E diz, você tem conhecimento? E se você pudesse sondar todos os mistérios? Verso 2, não é? Você tem fé? E se tua fé pudesse mover as montanhas? No verso 2 também. Você acredita que é sacrificial e espiritual na sua vida? E se você desse tudo o que você tem para os pobres? E se você fosse além e desse mesmo o seu próprio corpo para ser queimado? Verso 3. Nos versículos iniciais do capítulo 13, Paulo nomeia as coisas de que seus leitores famintos por status espiritual, status econômico e etc., não é? Intelectual, eram mais propensos a se gabar, mais propensos a se exaltar e dizer, agora eu sou alguém, agora eu sou alguma coisa, olha para o que eu tenho, olha quanto eu dei aos pobres, olha os meus sacrifícios, olha os meus dons espirituais, olhe minhas capacidades, olha o que eu fiz. E então vem, eu diria, o soco, né, do apóstolo Paulo. Ele diz, se você não tem amor, então você é um zero. Eu não sou nada, é o que ele diz no verso 2. Eu não ganho nada, ele diz no verso 3. Então você entende porque a gente disse que 1 Coríntios é um dos capítulos mais aterrorizantes da Bíblia. Paulo estava dizendo que você pode ser incrivelmente talentoso, eloquente e profético, você pode ser eminentemente conhecedor e compreender profundos mistérios de fé, você pode ser zelosamente comprometido, você pode até ser tocado por sentimentos que pareçam ser arrebatadoramente espirituais, você pode ser a pessoa que mais ajuda outras pessoas, os necessitados, mas não ser o que Jonathan Edwards chama de um verdadeiro cristão nesse livro, não é? O Amor e Seus Frutos, ou A Caridade e Seus Frutos, que na verdade o livro é uma série de sermões que ele pregou a respeito de 1 Coríntios 13. E para usar a terminologia que os puritanos gostavam, ele diz, pode haver luz, ou seja, um conhecimento de Deus, mas não há nenhum calor, ou seja, verdadeiramente conhecer a Deus pessoal e de maneira que você experimente em seu coração a beleza dele, que gere afeições santas, não é? Incendeie o seu coração. Então Paulo eleva o zelo dos coríntios pelo conhecimento e realização e
seus dons, o que eles estavam fazendo, suas obras, até o enésimo grau. E basicamente, depois de pegar aquilo tudo que eles valorizavam, colocar no mais alto grau, ele basicamente diz: não importa quão excelentes vocês sejam em suas performances, em seus dons, em sua caridade, se você não aprendeu a amar, você não é nada. Então ele não disse: você perdeu muita coisa, você ainda não chegou lá, está no meio do caminho. Não, ele disse: não é nada, é zero. Paulo está pegando o nosso desejo de fazer algo de nossas vidas, na nossa vida cotidiana, no nosso ministério, o desejo de fazer algo e de ser alguma coisa. Ele está dizendo: se não aprendemos o que é o amor e como realizá-lo, né, experimentá-lo e realmente compartilhá-lo, então tudo o que conseguirmos realizar não serve para nada, não é? Mas então nós temos aqui o que eu chamaria de uma luz para nós, não é? Você já deve ter escutado uma frase chamada Coup de Grâce. É uma frase francesa que significa um golpe de graça ou um golpe de misericórdia. Isso originalmente se referia a um golpe mortal para acabar com o sofrimento de uma pessoa ou de um animal gravemente ferido, né? Um golpe de misericórdia. E é assim que devemos ler 1 Coríntios 13. É um golpe de misericórdia. É um golpe de graça que nos derruba. Se nós lermos esse capítulo e pensarmos: amor, tudo bem, eu entendi, e em seguida fizermos algo que eu diria que é muito mais perigoso para nossas almas do que simplesmente entender mal uma passagem das Escrituras, não é? Se nós acharmos que entendi agora, e continuarmos simplesmente, não é? Nós estamos numa situação terrível, porque esse belo hino ao amor, ele foi escrito para ferir você. Ele foi escrito para ser um golpe de misericórdia, não é? É um trauma enorme que dá vida quando ele realmente atinge a gente assim. Mas para que seja vivificante, nós temos que sentir o golpe. Deve nos atingir com grande força. Essa é a coisa mais importante da vida. E a soma de todos os meus deveres para com Deus, amá-lo dessa forma. E quando podemos reconhecer: Senhor, eu falhei em amar e devo reaprender o que realmente é o amor, essa é a vida cruciforme aplicada ao amor. Então essa é a dolorosa sabedoria que Von Balthasar estava tentando transmitir a seus leitores, e que o querido avô daquele rapaz estava tentando transmitir a ele, e que o The Bottom estava tentando transmitir nas páginas do The New York Times. E isso é totalmente humilhante, isso nos derruba. Mas ser derrubado por nosso fracasso torna-se o único caminho para nos tornarmos pessoas que podem construir, edificar uns aos outros em amor, não é? É por isso que Paulo diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Ele não está falando nada contra o conhecimento, ele está falando sobre o conhecimento que não gera o amor, não é? Em 1 Coríntios 8:1. Não há verdadeiro amor sem conhecimento. Se o amor é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que conhecer Deus, não é? Então há uma nova vida possível do outro lado desse doloroso reconhecimento. É que se isso é a única coisa que importa, então nós falhamos no que é mais importante, que é aprender a amar. Nada na nossa vida importa se nós não amamos Deus assim, e como resultado disso, amamos os outros. Então, se a humildade é o coração da vida cruciforme, como nós já vimos, então a gente pode dizer que o amor é a batida do coração, o sinal
de que eu estou vivo. Um sinal vivo de que a palavra da cruz realmente criou raízes em meu coração. Eu vi alguém dizendo que morava numa cidade em Xangai, ao lado de um prédio que estava sendo construído de 100 andares. E ele estava dizendo que quando o arranha-céu estava sendo construído, quando começaram a construir o arranha-céu, eles primeiro tiveram que cavar uns 8 andares no chão. E isso é uma boa parábola para nós, né? Quanto mais alto um edifício se ergue, mais profundo ele deve ter a sua fundação, não é? Os seus alicerces. E nós também devemos descer antes que possamos nos levantar. Não é? Há um hino que diz: mais profundo no amor de Jesus, diariamente deixa-me ir. Não é? Um hino que é uma oração. E estamos entrando nesse doloroso autoconhecimento. Mas esse também é o caminho para cima, não é? O caminho para baixo. O caminho vai para baixo, mais fundo no amor de Cristo. E só nessa medida que deixamos, sentimos o amor de Deus em Cristo sobre nós, como somos. E então, o que é ainda mais difícil, devemos aprender a permanecer nessa postura de dependência, permanecer no amor de Cristo. E só então podemos amar uns aos outros como Jesus nos amou primeiro. Não amamos os outros para sermos amados por Cristo. Nós não somos salvos pelo nosso amor pelos outros, pela demonstração desse amor. Acontece exatamente o oposto, não é? Como a gente vê em João 15:12. Então, como posso amar meu inimigo até sentir que eu também era inimigo de Deus, mas ele me amou primeiro? Então, há um escritor chamado Lewis Smedes, que é um autor que escreveu um livro inteiro apenas sobre 1 Coríntios 13, e o amor dentro dos limites. E dá mais visão sobre a realidade relacionada em 1 Coríntios 13 do que, eu diria, vários comentários técnicos combinados, não é, desse capítulo. E pela contagem de Smedes, Paulo destaca 14 facetas do amor no curto capítulo de 1 Coríntios 13. 4 facetas diferentes, como se o amor fosse um diamante, né? Tivesse 14 facetas. E para a gente vislumbrar como o amor cruciforme eu queria só passar rapidamente, assim, brevemente, apenas por 2 das primeiras facetas que é mencionado. O amor é paciente e o amor é benigno, no verso 14. Os comentaristas apontam que o português não consegue captar as nuances, nem o português, nem o inglês, mas na língua original esses descritores são verbos, não adjetivos como nós tendemos a pensar neles. Não é que o amor seja paciente, é que o amor pratica a paciência. Não é que o amor seja simplesmente gentil, mas que o amor manifesta gentileza, bondade. O amor faz essas coisas. O amor cruciforme é paciente, exerce isso. A paciência é a capacidade de suportar o sofrimento, a frustração e a decepção com graça, sem reagir ou atacar ou ficar amargo, não é? Então a paciência faz mais do que ouvir atentamente. Paciência suporta as falhas dos outros com espírito de mansidão e humildade. Por isso que eu falei que sempre essas pessoas que estão cobrando amor, elas não entenderam. Senão elas não estariam fazendo isso, não é? Elas são o problema aí, não é? Então,
no espírito de mansidão e humildade. Humildade porque se tornar paciente requer um senso aguçado de suas próprias falhas e sua própria tendência a decepcionar os outros, não é? Como é a realidade. E gentileza porque tornar-se paciente significa permanecer engajado, focado nas mágoas e preocupações do outro, não é? Sem ficar na defensiva ou sem ficar ressentido. Isso explica porque a paciência às vezes é traduzida como longanimidade e às vezes é associada a gentileza e humildade. Então, Paulo diz: rogo-vos que andeis com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. Então a paciência, por exemplo, em nossos relacionamentos, tem a ver com a forma como respondemos às expectativas não atendidas, as nossas expectativas não atendidas, mesmo quando essas expectativas eram razoáveis e justas, não é? Então, você é pai e seu filho deliberadamente não responde adequadamente à sua vontade que você expressou claramente. Você é um supervisor e um funcionário continua cometendo o mesmo erro. Você é um treinador e um jogador continua estragando a mesma jogada várias vezes. Nessas situações, uma pessoa paciente não reage simplesmente, né? Ele ou ela se sente desapontado, sim, é óbvio, né? Mas escolhe naquele momento suportar a decepção internamente, em vez de simplesmente atacar, sempre expressá-la externamente. Lembrando-se que o tempo todo, às vezes, a gente acha que fez isso, mas parte da nossa comunicação é não verbal, né? Às vezes a gente acha que foi paciente porque não reagiu, mas nossa cara, nossas expressões mostraram outra coisa. Então é possível guardar a boca, não é? De responder, como o Salmo 141:3 diz, mas ainda assim comunicar às pessoas pelas nossas expressões em paciência muito claramente, não é? Então, uma maneira de saber que você está crescendo em paciência é que quando os outros te decepcionam, isso não rouba a tua paz. Você não fica obcecado com a falta de consideração ou descuido dos outros. Por isso que essa cobrança de amor é exatamente de alguém que não entendeu, não conseguiu olhar para si mesmo à luz do ensino bíblico, né? Então a paciência pode se apresentar como uma calma exterior, porque você fez muito trabalho interior árduo, olhando a palavra de Deus e, na verdade, contemplando a glória de Deus na face de Cristo, né? Você sabe que está crescendo em paciência quanto mais estiver disposto a deixar de lado uma discussão ou adiar a sua opinião, não é? Isso é muito diferente dos nossos padrões relacionais normais, que são mais ou menos assim: eu vou te amar contanto que você atenda às minhas expectativas e não me decepcione. Basicamente isso resume o que o que a nossa cultura fala, o que é o amor. Se você se você atender às minhas expectativas e não me decepcionar, então eu vou te amar. Mas o verdadeiro amor é paciente, não é? Então permanece presente diante das expectativas frustradas. Você não fica na defensiva porque escolhe se concentrar no outro e não em você mesmo, ou nos outros, ou supremamente em Deus. Então você se preocupa mais em atender o outro do que em ser atendido, não é? Então ser compreendido pode esperar até que o outro se sinta ouvido e cuidado, mesmo quando foi essa pessoa que te decepcionou. Então pense em quantos argumentos podem ser neutralizados se você escolher um espírito paciente, como Provérbios 16:32 diz. Então, se a primeira marca do amor é um espírito paciente e longânimo, como você está? Até que ponto você está disposto a suportar as falhas dos outros com gentileza e humildade e sem reagir com irritação ou raiva?
A maioria de nós pode parar aqui no topo da lista, daquelas 14, nós só pincelamos 2 e dizer: Deus, não vejo isso em meu coração. Ok, você quer ver, você gostaria de passar a vida com paciência. Isso soa como se estivesse conectado à verdadeira felicidade. Isso não soa bem e maravilhoso. Então, o amor cruciforme é bondoso. Paciência e bondade são listados como 2 lados da mesma moeda. A paciência diz respeito a como reagimos às pessoas e a bondade diz a respeito a como nos aproximamos das pessoas. Empatia é uma palavra em voga hoje, né? Empatia também é um trabalho árduo. É o trabalho árduo e imaginativo de se colocar no lugar dos outros e trabalhar para entender por que eles se sentem dessa maneira, por que pensam dessa maneira ou por que responderam dessa maneira. Então a gente pode dizer que empatia é uma coisa muito rara. Mas a gentileza é ainda mais rara, pois eu diria que a gentileza vai além da empatia. A bondade vê com clareza de discernimento, mas usa esse discernimento para se mover em direção aos outros com compaixão e não simplesmente para fazer um diagnóstico. Então a bondade se move em direção às pessoas com quem você está desapontado ou que você sabe que estão desapontadas com você. Então, tem um livro famoso chamado A Vida Emocional de Jesus, né, do Senhor, de B.B. Arfield, que é um dos maiores teólogos dos últimos séculos, né, da história da igreja. Ele nasceu em 1851 e morreu em 1921. E nesse livro ele observa que a compaixão é a emoção mais frequente atribuída a Jesus nos evangelhos. Por exemplo, da própria cruz, Jesus orou, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, em Lucas 23, 34. E essa é a linha de bondade de assinatura da Bíblia. Bondade é empatia mais compaixão. E ele se move em direção aos outros em empatia e compaixão, não simplesmente em julgamento. Então, o coração bondoso diz: eu vejo suas falhas. Não é? O coração bondoso, como colocamos Cristo como o parâmetro final, né? Vê as falhas, mas eu escolho acreditar que você quer ser mais do que isso, ou devia ser mais do que isso, ou eu desejo que você seja mais do que isso. O coração bondoso está disposto a dar ao outro, resumindo isso, usando um resumo melhor, está disposto a dar ao outro o benefício da dúvida e até mesmo a assumir o melhor, que é o oposto da nossa postura padrão, que é assumir o pior. O que Paulo chama de velho homem, né? Efésios 4, 22. O velho homem, ele dá a nós mesmos, o velho eu, sempre dá a nós mesmos o benefício da dúvida. Eu respondi assim, ou eu não fiz isso, eu não fiz aquilo porque eu estou cansado. É porque eu estou com fome. É porque eu estou naqueles dias, as mulheres vão dizer. É porque o homem vai dizer porque eu estou estressado com o trabalho no final do dia. Ou é porque eles não me entendem. Mas nós somos exigentes com os outros. Mas a Bíblia diz que o amor não suspeita mal, ou seja, ele dá o benefício da dúvida, né? Ele faz o oposto. O velho eu gosta de fazer isso consigo mesmo, mas nunca com os outros. O velho eu gosta da justiça imposta aos outros e muitas vezes fala na linguagem judicial sobre o que é certo ou o que os outros merecem, enquanto ele dá sempre para ele mesmo o oposto, não é? Então, o Stephen Covey, ele conta uma história num livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala sobre um homem no metrô cujos filhos estão agindo de maneira
descontrolada, gritando e rastejando pelo vagão, enquanto o homem fica sentado com os olhos fechados. E é óbvio, os outros passageiros estão zangados, porque o pai está deixando seus filhos soltos, até que é revelado, de alguma forma, que eles estão vindo do hospital onde a mãe das crianças acabou de falecer. E você poderia dizer, olha, mas como os outros passageiros saberiam dos fardos que esse homem estava carregando, que a esposa dele acabou de falecer no hospital e ele estava voltando para casa com os filhos? Mas exatamente esse é o ponto. Uma pessoa gentil está predisposta a pensar, não é, a dar o benefício da dúvida. Então, para todos que você conhece, de uma forma ou de outra, há uma luta, uma batalha difícil. A vida de todos nós contém elementos difíceis, mas normalmente nós achamos que a nossa contém mais. É muito comum as pessoas dizerem: você não conhece a noite escura da alma, né? Como se algum homem realmente não vivesse as mesmas aflições nas suas várias formas que os outros homens, não é? Então, alguns em nossa cultura têm a percepção do que bondade significa, não é? E a percepção é de que bondade é fraqueza, como se ser gentil fosse o oposto de ser forte. Na realidade, é preciso uma força tremenda e uma coragem comum para ser gentil, né, ao nos relacionarmos com os outros, especialmente quando o outro não oferece nada em troca, ou vê com suspeita, desconfiança e até mesmo com má vontade, não é? Eu costumo dizer que mansidão, muitas pessoas veem como fraqueza, mas eu digo, tente ser manso por uma semana, não é? Então, na verdade, mansidão é poder sob controle, é Cristo indo para a cruz, não é? Se eu suporto algo só porque eu sou fraco, isso não é mansidão, não é? Jesus era manso e ele podia, como Deus, fazer qualquer coisa, mas é poder sobre controle, não é? E não incapacidade. Então, a bondade é arriscada, diz Smedes. Ela corre o risco de se expor realmente e ser incompreendida ou até mesmo explorada. É a bondade que dá a outra face, né? Como está em Mateus 5:39. A bondade não é um cheque em branco que tolera o abuso, não é? Porque isso não seria bondade. Nada seria mais cruel do que permitir que outra pessoa persista em tal comportamento autodestrutivo, não é? Ao permitir que o outro seja abusivo e abusivo. Mas o amor que é bondoso se recusa a simplesmente desistir de pessoas desagradáveis, indelicadas e até mesquinhas, como os discípulos na última noite de Jesus estão discutindo quem é o maior entre eles depois de 3 anos. Então a bondade suporta a injustiça como Cristo fez na cruz. Então você suporta a injustiça. E é por isso que o amor verdadeiro, o amor cruciforme, deve ser sempre gentil e paciente. Então bondade não é ser legal. A bondade corre o risco de não ser apreciada para ser uma voz de cura. Então o teste da bondade é que você vê, é que você percebe, você tem bom discernimento das situações, mas você fica, não é? Jesus, por exemplo, tinha a percepção perfeita, né? O Deus onisciente dos discípulos, 3 anos depois discutindo quem era o maior, quem não era o maior, nos últimos dias do ministério dele. Mas ele sabe perfeitamente, mas ele fica. Então, é isso, você fica engajado com o outro, profundamente consciente. Nós, no nosso caso, não é? Da própria trave que pode estar no nosso olho quando a gente é muito propício a enxergar mesmo cisco nos olhos das outras pessoas, como Jesus diz em Mateus 7:3. Porque lhe é prometido que você então poderá ver claramente e ajudar aí sim os outros a partir desse lugar de empatia mais compaixão, como diz o verso 5. Não há nada de suave na bondade. Só os corajosos
do ponto de vista bíblico, né? A coragem como o Espírito produz, podem ser gentis de fato. A bondade requer uma profunda autoconsciência de nossa própria tendência de sermos hipócritas. E nossa compaixão pelo outro, nosso cuidado emerge de um profundo senso da nossa própria fragilidade. Assim, a melhor evidência de um coração bondoso é a demonstração real de bondade. O amor manifesta a bondade, não é? Como eu disse, é o verbo, é o que o amor faz, não é? O amor não apenas faz isso, Jesus, com os seus amigos. Jesus disse que qualquer um pode fazer isso, mas também com seus inimigos. O amor que é cruciforme continua se movendo em direção ao desagradável, ao desconfortável, ao indelicado. E você se aproxima de pessoas que não são suas amigas e não estão sendo amigáveis, fáceis, né, com você. Isso é o amor cruciforme. É por isso que a gente tem que orar a Deus e dizer: faz de mim um instrumento do teu amor. Não é? A gente viu rapidamente apenas 2 descritores na lista de atributos do amor de Paulo em 1 Coríntios 13. Será que nós nos atrevemos a continuar lendo os outros 12 descritivos desse amor? Os 2 primeiros já nos derrubaram e ainda não chegamos a não irritável, o amor não é ressentido, o amor não é arrogante ou rude, o amor não insiste em seu próprio direito, seu próprio caminho. E isso já não leva a gente a ter que dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, ô pecador. Não é? Por isso que eu disse que quem lê ou olha para esses textos e começa a cobrar amor dos outros da igreja, está totalmente cego. Não é? Então, nosso evangelho é que antes de Jesus nos chamar para suportar a injustiça que a bondade, a paciência exigem, nosso Senhor sofreu essa injustiça final em nosso lugar. Na cruz, Jesus não invocou o fogo do julgamento que nós merecíamos. Em vez disso, ele suportou em nosso lugar. E antes de nos chamar para sermos pacientes, longânimos, ele foi longânimo até a morte. Antes de nos pedir, nos chamar e nos capacitar pelo Espírito para sermos bondosos, ele demonstrou a bondade infinita para conosco. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Não é? Ela se renova a cada manhã. Então Jesus se tornou aquele que sofreu tudo aquilo que eu devia sofrer infinitamente. E ele sofreu exatamente assim. Ele viu nossa falta de encanto. Ele viu nossa falta, não havia nada bom em nós. Mas ele não se retirou. Né? Ele se aproximou, e se aproximou através da cruz. E ele ficou, não só conosco, mas ficou em nosso lugar. Né? Então, na verdade, permanecer em Cristo é que é o catalisador que pode transformar nossos corações impacientes e cruéis. Você vê, isso não é a maneira com que nós somos aceitos. Isso só pode ser resultado de como eu fui aceito e da minha união com Cristo só pelo que ele fez. Isso é o Evangelho. Não é nunca retornar à lei, mas é se aprofundar na beleza de Cristo. Se Deus pode continuar sendo tão paciente comigo, dada a minha dívida para com ele, à medida que eu vou vendo cada vez mais isso, como eu poderia não ser paciente com os outros, não importando suas dívidas comigo. Ou preferimos que Deus nos trate da maneira como tratamos os outros, nos muitos casos em que nos vemos impacientes, indelicados e implacáveis. Nós gostaríamos que Deus nos tratasse assim um dia. Não, né? Mas é disso que nós devemos nos encher, do que o Evangelho é, do que a cruz é, do que Deus fez.
quando somos confrontados com o milagre de que Deus pode nos amar, que é isso que o amor é, nós somos completamente abatidos, não é? Quando experimentamos pessoalmente a paciência e a bondade de Deus para conosco na cruz, somos forçados a perguntar: eu já amei alguém em minha vida? Não é? E você vê, naqueles que ele salvou, não salvou porque eles amaram, não é? Mas agora o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é o fruto desse Espírito que agora habita em nós que traz à vida esses atributos de Cristo em nós, e não algo para mim ser aceitável, né? O que seria totalmente diabólico, né? O oposto do Evangelho. Tu sair do Evangelho e voltar para a lei. Então, o maravilhoso amor de Deus por nós nos chama repetidas vezes a repreender o que a reaprender continuamente o que o amor cruciforme realmente é. Então, Alan de Botton estava certo ao dizer que muitas das nossas frustrações relacionais, né, vêm do fato de não entendermos o que é o amor. Mas eu diria que, tanto no livro quanto no artigo, ele está errado ao dizer que não existe um ser perfeito que possa atender a todas as nossas necessidades. Sua prescrição é de um pessimismo e resignação, não é? Para você poder ter um bom casamento e para você poder ter bons relacionamentos. Pare de esperar que alguém possa te amar assim. Ele é ateu, como eu disse, mas o Evangelho nos diz que existe um ser perfeito que atende a todas as nossas necessidades mais profundas. Esperar isso de qualquer outro, realmente, ele está certo, não é? Mas ele fica na resignação, porque ele não conhece mais nada a não ser isso. Mas Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, não somente Jesus pronuncia seu amor por nós, ele também une nossas vidas a dele. Não é? E eu costumava ler 1 Coríntios 13 e ficava incrivelmente triste, né, deprimido. Eu seria forçado a concluir: eu não sou assim. Não é? Eu tinha que chegar a essa conclusão. Eu nunca serei assim. Não está em mim amar assim. E há uma verdade profunda aí. Não é? Nós não temos isso em nós naturalmente. O homem natural é o oposto disso. Nós temos ali o retrato de quem Cristo é, de quem Deus Pai é, de quem o Espírito Santo é. Não é? Então, naturalmente, mesmo que a gente pegasse só os 2 primeiros marcadores que a gente pegou, a gente já seria completamente humilhado. Mas quando você conhece a Cristo, você tem a capacidade de ser, por ele habitar em você, e como a gente disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos leva a continuar com os olhos fixos em Cristo, na cruz, no que ele fez. E o amor de Cristo nos constrange, não a lei, não o temor, não voltando. O amor nos constrange. Jesus tem sido paciente e gentil conosco em um grau além de toda a imaginação. E se colocou em nosso lugar de uma maneira inimaginável. Então, quando a perfeita paciência e bondade dele por você, pelo amor de Deus que foi derramado pelo Espírito que nos foi dado como um presente, comprado por ele por um preço infinito. Quando a bondade e o amor dele a paciência perfeita dele em você criar raízes, você verá que esse será o começo dessa vida, a vida dele em nós, a vida dele em você. Só isso pode produzir isso. Por isso você nunca volta para a lei, você precisa do Evangelho, não é?
Então agora em Cristo você tem em você o necessário para essas duas primeiras facetas, paciente e bondoso, porque você tem Cristo em você, né? Como Paulo diz em Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em você, a união com Cristo. Como eu já disse, são duas doutrinas que não podem ser misturadas. A união com Cristo e a comunhão. A comunhão pode ser quebrada, não é? Mas a união jamais. E é isso que faz sempre a comunhão ser restaurada, não é? Então, Cristo em você, a tua união com Cristo, permite que você ame aos outros como Ele te amou. Que isso vá crescendo em você. Mas nada permite isso. Você não faz isso para ser aceito. É porque Ele já habita em você. Porque o Espírito já habita em você. Porque Ele já fez todas as coisas que, como resultado disso, dessa união com Ele, por causa da cruz, né, da ira determinado, por causa de não haver mais nenhuma barreira entre aqueles por quem Ele morreu e Deus, e é que esse é o fruto do Espírito que nasce à medida que o Espírito vai nos mostrando mais a Cristo, não é? E não só Ele pode fazer isso, mas Ele também decidiu que essa é a realidade, para que vocês vão e deis muito fruto nele, não é? Essa é uma marca da habitação dele. Ele está disposto e é capaz. Então, o amor nos capacita a fazer o que o amor nos obriga a fazer, não é? O amor de Cristo ao nos constranger. Então, sem o Evangelho, indo para a lei, ficando no homem natural, 1 Coríntios 13 vai te humilhar até o pó e é o fim, né? Com o Evangelho torna-se o mais belo retrato da possibilidade colocada diante de todos os que Deus realmente chamou, né? Aqui está o tipo de pessoa que Jesus morreu para nos tornar e que Ele pretende nos transformar à medida que vai nos levando cada vez mais, através do Espírito, ao contemplarmos a glória de Cristo com o rosto descoberto e sendo transformado de um grau de glória para outro, né? Ao nos de novo e de novo voltarmos ao Evangelho diariamente, né? E à medida que esse trabalho contínuo do Espírito de nos levar a Cristo e à cruz, nos fazendo amar mais e mais profundamente a Cristo, esse amor dele vai nos constrangendo, não é? E diariamente, então, começa a se manifestar no fruto verdadeiro do Espírito. Isso faz com que cada falha do seu amor em seus relacionamentos, em vez de ser o fim, né, seja uma oportunidade de ensaiar a bondade do Evangelho para com você. Então, da próxima vez que você se sentir desapontado, o que acontece, eu acho, quase todos os dias, né? Em vez de explodir ou atacar, você pode exercitar a paciência, essa capacidade de suportar, de ser longânimo. Em vez de se retirar, a bondade permanece e se move em direção a, ou em vez de se fazer o oposto. As pessoas com quem você está lidando, de muitas maneiras, não têm ainda o conhecimento que você tem. Elas são totalmente responsáveis, mas elas, entre aspas, você pode usar o mesmo termo que Jesus usou na cruz. Elas não sabem o que fazem, não sabem como eu mesmo conheço o Evangelho, conheço a minha própria miséria à luz da palavra e sou constrangido pelo amor de Cristo. Então, como você traz calor para essa luz que é simplesmente o conhecimento, já que as duas coisas têm que estar juntas, né? Todo conflito relacional é um convite para receber o amor de Deus por você. Deus foi infinitamente paciente contigo e isso deve torná-lo
cada vez mais assim com os outros. O que os outros fazem comigo, uma vez e em pequena medida, eu faço com Deus o tempo todo. No entanto, Ele vê e fica, não é? Até um dia eu ser glorificado. Jesus é paciente, Jesus é gentil. Como eu disse, os discípulos no seu último dia lá de ministério estavam discutindo quem era o maior. E aqueles que permanecem em sua vida podem se tornar aqueles que aprendem a amar a maneira de Deus, a maneira cruciforme. Então a definição de amor, como a cruz dá forma ao amor, é totalmente diferente do amor como nossa cultura vê. E, ao mesmo tempo, é totalmente diferente também daqueles que acham que entenderam alguma coisa e são cobradores de amor, em vez de olhar para si mesmos e dizer: tem misericórdia de mim, Deus, o pecador, e começar a ser constrangido por esse amor, ver esse amor dessa forma, no formato da cruz, e saber que só o Evangelho pode continuamente, ao nos levar de novo e de novo a contemplar a beleza de Cristo, aí moldando em nós ou trazendo o fruto desse amor que se volta para Deus completamente e com isso transborda sobre as outras pessoas, abençoando a igreja e abençoando os outros que se relacionam conosco, onde nós trabalhamos, estudamos e em nosso casamento, em nossas famílias, enfim, em todas as coisas. Tudo em nós precisa ter o formato da cruz. Nós nunca voltamos para a lei, nós nunca voltamos para recursos próprios, nós recorremos à cruz. Ela não só nos salva, ela nos molda e ela vai terminar o trabalho que ela começou pelo poder infinito de Deus. Amém. Vamos voltar, vamos olhar ainda outras e outras coisas à luz dessa verdadeira psicologia da alma, que é, eu diria, a psicologia cruciforme. Amém, queridos? Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém.